Surge uma questão: deve-se fazer transfusão de sangue? Com base em um texto bíblico, muitos afirmam que não. E esse texto ele se encontra em Levítico, no capítulo 17, verso 13 e 14. Lá fala da seguinte maneira: também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e a cobrirá com pó. Verso 14. Porque a vida de toda criatura é o seu sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que a comer será eliminado. Então, com base nesse texto, irmãos, alguns afirmam que não deve fazer transfusão de sangue. Mas será que é isso que realmente o texto está falando? Lembrando que nós devemos entender o texto, ou realmente qual é o sentido do texto, o que o texto está falando, de que realmente o texto está falando. Veja só, existe duas interpretações que nós podemos fazer com esse texto. Existe uma aplicação e uma interpretação. A aplicação é o que muitos fazem. É aplicar o seu pensamento no texto sagrado. E isso é errado, é muito perigoso nós aplicarmos o nosso pensamento no texto para fazer o texto falar uma coisa que não está falando. Veja só, irmão. Em Levítico, que foi o texto que eu citei, Levítico capítulo 17, verso 13 e 14, Moisés não está falando de transfusão de sangue, que era algo que não existia na época. Aí nós devemos tirar por aí. Como que Moisés poderia estar falando de transfusão de sangue se na época não existia? Então, o que muitos fazem é aplicar ao texto e não explicar o texto. Aí a gente vê uma confusão no mundo religioso. Veja só, irmão. Em Gênesis, no capítulo 3, 9, verso 3 e 4, a proibição de sangue tem a ver com sangue de animais como alimento e não o sangue humano como medicamento. A transfusão de sangue não é uma forma de alimentação do corpo. A transfusão tem a finalidade que é repor o sangue que o paciente perdeu e não alimentá-lo. Essa não é a função da transfusão de sangue. A igreja proíbe comer carnes de animais estrangulados. Esse texto ele se encontra em Atos capítulo 15, verso 28 e 29. Realmente há alguns conselhos divinos que se encontram tanto em Tiago 4:17 como também em Efésios 5:12, né, que fala ali que aquele que não é amor maior do que esse, do que dar a própria vida para salvar em favor do seu irmão. Então, irmã, a transfusão de sangue, ela não é pecado. Moisés não está falando da transfusão de sangue. Nada a ver. Que foi o que a gente acabou de ver aqui. Por quê? Porque não existia. Era algo que não existia na época. A gente está falando de realmente usar o sangue como alimento. A transfusão de sangue, né? A gente não faz a transfusão de sangue para se alimentar. Por exemplo, a ver com sangue de animais, que é o texto de Gênesis. Veja só, a proibição de sangue tem a ver com sangue de animais, que é o que a gente viu lá. Está falando de sangue de animais e não sangue humano como medicamento. Por exemplo, a transfusão de sangue ela não é uma forma de alimentação do corpo. A transfusão tem a ver com a finalidade, que é repor o sangue do paciente que perdeu e não alimentá-lo. Ou seja, a transfusão de sangue ela não é pecado, como alguns afirmam, irmão. E a proibição ela não se refere ao sangue humano como medicamento. Então essa é a questão. Então aí fica a dica de que não é pecado a transfusão de sangue. E o texto de Levítico no 17, verso 13 e 14, nós devemos entender o texto, nós não podemos aplicar ao texto, colocar o nosso pensamento lá, nós devemos interpretar e não aplicar o pensamento, o que eu acho no texto, para fazer realmente o texto falar uma coisa que não tem nada a ver. Lembrando que Moisés não estava falando de transfusão de sangue.